Olá, Alcateia. Hoje eu vim falar aqui sobre três grandes autores portugueses, talvez os mais importantes da história de Portugal. Você deve estar se perguntando por que eu botei esse título, O Mês dos Lusitanos. Então, eu vou explicar agora. É porque nesse mês de junho foi o mês que nasceu Fernando Pessoa e o mês que morreu Camões e José Saramago. Então, por causa dessa coincidência aí, eu vim indicar aqui três grandes obras desses autores para vocês colocarem na sua lista, que são fundamentais assim para nossa bagagem literária. Começando aqui com José Saramago, o único português que ganhou o Nobel da Literatura, e a obra que eu vim indicar é o Evangelho segundo Jesus Cristo, que foi a mais recente que eu concluí dele. Com essa são 6 livros que eu já li dele, mas essa daqui ali ficou no meu top 2 de, de obras de José Saramago. A premissa aqui desse livro é mostrar o outro lado de Jesus, o lado humano, o lado de homem. Não esse lado divino que a gente é acostumado a ver, acostumado a conhecer, que a gente já conhece. Então, nesse livro, José Saramago vem mostrar a adolescência de Jesus, a infância. Na adolescência, como ele era meio rebelde, como todo adolescente é, ele fugia de casa, ele implicava com a mãe, ele implicava com o pai. E quando ele foi ficando assim um pouco mais adulto, ele se apaixonou, como todo homem se apaixona. Ele se apaixonou por Maria de Magdala, que era uma prostituta. Então, tem muitas provocações também nesse livro, por causa que José Saramago era ateu, então ele não podia deixar faltar essas provocações à religião, à igreja. Então, é bem interessante essa obra aqui para a gente querer conhecer esse outro lado. E bota em mente, isso aqui é uma obra de fictícia. José Saramago não está dizendo que isso aconteceu, que isso foi assim. Ele só quer ali tentar colocar na nossa imaginação o carro. Tentar colocar na nossa imaginação como seria esse outro lado, né? Porque a gente fica imaginando, será que como Jesus era quando era na adolescência? Como ele era? Será que ele se apaixonou? Então, eu achei bastante interessante José Saramago querer mostrar isso. E o próximo que eu vou mostrar é Fernando Pessoa, que eu trouxe esses 2 livros aqui. No primeiro livro, podemos dizer que é o próprio Fernando Pessoa escrevendo. A personalidade original dele. Pois, se vocês não sabem, Fernando Pessoa criou vários heterônimos. Que heterônimos são autores fictícios com outras personalidades que não é a dele, podemos dizer assim. É até estranho explicar, mas depois vocês dão um Google aí e ver a definição de heterônimo, ver se vocês conseguem entender, porque talvez eu não vá conseguir explicar, mas para resumidamente é como se fossem outras personalidades do Fernando Pessoa. E no segundo capítulo vai ter 3 dessas personalidades nesse segundo livro aqui, que são os mais famosos: Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, que são incríveis esses poemas. Todo mundo precisa conhecer aí, cada um melhor do que o outro. Tem muitos poemas assim que eu posso até definir como estoicos. Se vocês não sabem, eu sou adepto da filosofia estoica, então muitos poemas aqui eu consegui ver essa visão estoica nessas personalidades do Fernando Pessoa. E vou, para concluir aqui essa parte do Fernando Pessoa, eu irei ler um poema que é um dos meus preferidos dele. O nome do poema é Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Para te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar. Para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem querer passar além do borrador, tem que passar além da dor. Deus ao mal o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Um dos meus poemas preferidos aí dele. E explicando rapidamente aqui, essa parte aqui, ó. Quem querer passar além do borrador. Borrador era uma parte
bem difícil de se passar no mar e aí tem que passar além da dor, ou seja, tem que se superar. Aí, para concluir aqui, ó, Deus ao mar o perigo e o abismo deu. Então, Deus deu ao mar o abismo e o perigo, mas nele é que espelhou o céu. Ou seja, apesar de ter esse lado ruim, o abismo, o perigo, mas é nele que se espelha a beleza do céu. Então, para mim, esse poema é muito bonito e por fazer referência a essas descobertas de Portugal, que eu gosto bastante disso, é que se torna um dos meus preferidos aí. E terminando essa parte aí do Fernando Pessoa com esse poema sobre as navegações portuguesas, o último livro não poderia ser diferente. Os Lusíadas, de Luís de Camões. Que para muitos é a certidão de nascimento aí da língua portuguesa, né? Nessa obra vai falar sobre o descobrimento da rota marítima por Vasco da Gama até as Índias, que foi de grande importância aí para a história de Portugal. Vai misturar um pouco de fatos históricos que realmente aconteceram com carro passando, com um pouco de ficção, né? Que é para se tornar o poema épico, né? Para ter aquela a cereja do bolo. Então, quem me conhece sabe que eu gosto demais desse tema das navegações portuguesas. Por isso até esse livro aqui esteja no meu top 5. Porque você vê atualmente navios de ferro, de aço, enfrentando aquelas ondas com grande dificuldade. E imagina aí você num barco de madeira, num desconhecido, sem saber para onde está indo, buscando um propósito que você botou ali na sua vida, ali para um bem maior, podemos dizer assim. Enfrentar aquelas grandes ondas, para mim é uma coisa admirável, honrosa. Então, por isso eu gosto bastante desse tema sobre as navegações portuguesas. Por isso até eu admiro tanto a história de Portugal. Então, como bônus, eu vim trazer aqui 3 moedas da minha coleção de moedas portuguesas. A primeira é essa daqui, é do quarto centenário da morte de Camões. Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês verem melhor, porque não está focando no vídeo. Inclusive, esse ano vai ser se completa o quinto centenário da morte de Camões. Lançou uma moeda, mas ela não é tão bonita, mas eu pretendo adquirir só para ter na coleção. A próxima moeda é do quarto centenário da publicação de Os Lusíadas. Aqui bem no centro tem um livro do Os Lusíadas. E por último, uma moeda de Vasco da Gama, que foi o que descobriu a rota marítima aí até as Índias. Isso foi muito importante para a história de Portugal. Então, basicamente foi isso. Resumidamente aí um pouco sobre a história dessas obras desses grandes portugueses. Foram grande importante aí para a história da literatura mundial. Se puder curtir, comentar, compartilhar, eu fico bastante agradecido. E aceito sugestões de conteúdo aí nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.